A palavra de Deus, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler um texto belíssimo da palavra do Senhor, que fala sobre a fé da viúva de Sarepta. Nós vamos ler do verso 7 em diante. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 7 ao 24. Diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faz algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Que a palavra frutifique em nossas vidas em nome de Jesus. Esse é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo elogiou a fé desta mulher. Não sabemos o nome dela, mas Jesus disse assim no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 24. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Jesus falava que um profeta não tem honra na sua própria casa. Ele mesmo estava sendo
hostilizado em Nazaré. E nesse contexto ele elogiou a fé de uma viúva de fora de Israel, que foi usada por Deus e teve fé na palavra de Deus para abençoar o profeta Elias. Essa viúva é tão impressionante, a fé dela, que ela é mencionada no final da Bíblia, na carta aos Hebreus. A fé dela é colocada ao lado da fé de Noé, da fé de Abraão, de Moisés, do rei Davi. É dito em Hebreus 12, verso 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, receberam pela fé da ressurreição os filhos mortos. Agora, para a gente entender então essa fé exemplar da viúva de Sarepta, nós precisamos entender rapidamente o contexto onde essa história, esse relato que lemos, ocorreu. E aqui tudo começa com um grande pecado. Para entender a grande fé dessa mulher, primeiro, Acabe, o rei de Israel, cometeu um grande pecado. O próprio rei de Israel construiu altares idólatras. Olha que tristeza. Ele é descrito no capítulo anterior como o pior rei da história de Israel. O pai dele já tinha sido pior, ele conseguiu ser pior que o pai, Onri. Diz assim, 1 Reis 16, que Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Olha o que a Bíblia diz. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. O próprio rei levou o povo a se desviar. Ele construiu um altar para Baal. O que é Baal? É um touro. Baal é um touro. Até os dias de hoje tem esse touro. É um deus, um ídolo, um falso deus da prosperidade, da fertilidade. Na reunião da manhã, até lembramos, quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, tem aquele touro famoso em Wall Street, capital do capitalismo mundial. Tem lá, as pessoas põem a mão no touro porque diz que dá sorte. Ah, vá para o inferno, amém, queridos irmãos? Vá para o inferno. Pelo amor de Deus, trabalhar ninguém quer, né? Aí põe a mão no Baal lá, eu vou ficar agora rico. Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus. Então, isso vem lá de antes. Isso aqui vem lá de trás. As pessoas vão adorar o touro, que ele vai trazer dinheiro aqui, vai abençoar Israel. Pelo amor de Deus. Então, esse pecado abjeto, a coisa abominável. Aí, desse grande pecado, Deus levantou um grande profeta, Elias. Elias, ele não tem cerimônia, ele simplesmente aparece na corte real denunciando Acabe. É muito poderoso Elias, né? Ora, Elias de Tisbe, não fala de quem ele é filho, não se sabe de onde é Tisbe, ele aparece. O nome dele já diz muito, El-Iá, Elias, El-Já, El é Deus, e Já é de Javé, de Jeová. Então, Jeová é Deus, Jeová, o Senhor é Deus, amém, queridos? Então Elias, ele rompe, ele aparece não para bajular o rei, mas para denunciar o pecado do rei, para denunciar a falha do rei. Elias foi o líder da resistência à ascensão do culto de Baal em Israel. Poucas pessoas tiveram tanta importância na história do mundo quanto o profeta Elias. Elias é um dos únicos 2 homens mencionados na Escritura Sagrada que não passou pela morte, Enoque e Elias. Elias é um dos 2 únicos que aparece no Monte da Transfiguração de Cristo, conversando com Cristo, Elias e Moisés. Então Elias aparece, Deus levanta o profeta Elias para denunciar o pecado de Israel. Meus amados irmãos, essa guerra espiritual continua hoje, aqui no nosso coração. Há uma guerra pela lealdade do nosso coração. Que possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as nossas forças. O povo de Israel estava com o coração dividido, o povo de Israel estava com o coração corrompido. Então um grande pecado e um grande profeta. E qual foi a mensagem de Elias?
Elias disse: olha, Deus vai cumprir a palavra dele, vai ficar sem chover em Israel. Vocês estão adorando o falso Deus da fertilidade? E ele vai dizer isso no começo do capítulo 17. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não vai cair orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Ora, o próprio Deus tinha dito para o povo dele, com amor de um pai, que não choveria se eles desobedecessem, se eles caíssem nas mentiras, se eles se tornassem orgulhosos. Na lei de Moisés, o próprio Deus deu esse alerta, que a falta de chuva seria uma advertência para corrigir o povo de Israel. Um pai e uma mãe que amam seus filhos não vão corrigir os filhos para eles não morrerem, não se perderem? Qualquer pai amoroso faz isso, qualquer pai amoroso. Você vê uma criancinha andando, eu quero cair de olho fechado num precipício. Você não vai corrigir o caminho, corrigir isso, é corrigir o caminho. Peraí, esse caminho aqui você vai cair, você vai morrer, você vai se autodestruir, você vai segurar, não é para ir para lá. Esse caminho é um caminho de morte, não é que qualquer... A criança vai tomar um veneno, você não vai corrigir, tira a mão desse veneno, não come, não põe isso na boca. Quer dizer, é uma pessoa que ama. Provérbios diz que Deus corrige o seu povo como um pai que ama o filho, que não quer o pior para o filho, quer o melhor para o filho. O inimigo que quer destruir você, Satanás quer tirar de você sua pior versão. É isso que ele quer de você, ele quer ver você destruído, arrebentado. Não, Deus quer tirar de nós a nossa melhor versão, cada vez mais parecidos com Jesus, seu filho. Então, não seja você mesmo, seja mais legal, amém, queridos irmãos? Seja como Jesus, você não pode, o diabo que é o pior. Então olha só o que Deus disse para Israel, lá em Levítico 26, verso 19. Eu lhe quebrarei o orgulho rebelde, e farei que o céu sobre vocês fique como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. Então Deus diz, ó, se vocês ficarem orgulhosos, rebeldes, idólatras, eu vou fazer secar, não vai chover. Mais uma vez, Deuteronômio 11, 16, 17, diz assim: tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. O último texto, Deuteronômio 28, verso 23 e 24. Quer dizer, reiteradamente Deus explicando, não desobedece, eu vou dar uma seca aí, ó. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó. Então, um grande pecado, a idolatria. Um profeta poderoso foi levantado, então se instalou uma grande crise social, ficou sem chover. Deus cumpriu a palavra dele. Elias, ele foi, quantos estão entendendo? Ele foi um porta-voz. Ele falou, ó, já que vocês estão caminhando por isso, Deus vai cumprir a palavra dele. Ele explicou que se desobedecesse, ele ia colocar esse freio para vocês refletirem, como uma oportunidade de vocês se arrependerem, como uma oportunidade de converter desses maus caminhos. E então, depois que Elias falou isso, Deus cuidou de Elias num riacho. Elias se escondeu. Elias, agora a cabeça dele estava a prêmio. E aí o começo do capítulo 17, a palavra foi para Elias e falou: sai daqui, vai para leste, se esconde perto do riacho do Querite, ao leste de Jordão. E lá começou o iFood, o Rappi, que os corvos levavam a comida para o Elias. Ele ficou parado lá, e chegava drone, trazia para ele a comida, e ele tomava água do riacho. Por quê? Isso dava autoridade para Elias. Ele não comeu na mão de Acabe. Ele não dependia da comida de Israel. Ele não dependia da comida do rei. Ele deu uma palavra: não vai chover, porque Deus falou. Então Deus sustentou ele. Miraculosamente chegava a comida e tinha água para ele beber. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Ele não se contaminou. Então isso mantinha a autoridade espiritual do profeta Elias, a credibilidade da palavra dele. Só que aí chegou um tempo, parou de chover e o riacho secou. Elias ficou até
até secar o riacho. Ele ficou lá até que acabou o riacho. Não precisa, ficou um período. Quando acabou o riacho, agora é um momento crítico. Nosso organismo não sobrevive sem água, meus irmãos. 3 dias sem água você já tem delírios. Eu já, como pastor, a gente já fez trabalho no sertão do Piauí, em Acauã, lugares de seca grave, drástica no Brasil. Já atendi pessoas com delírio de sede. A pessoa lambe óleo do carro. Eu já vi casos assim, de a pessoa tendo delírios de sede. É que Deus nos guarde para a gente não passar nunca por isso. Que Deus tenha misericórdia da nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas acabou a água. Acabou a água. Aí começa o texto que a gente leu. Aí começa assim: o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio para Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta. Era mais ou menos 3 dias de viagem a pé naquela época. É um cálculo, né? Porque nós estivemos hospedados lá, visitamos lá. Você caminha, naquela época ele tinha que andar escondido. Ele teve para ir para Sarepta, é fora de Israel. E agora Deus começa a humilhar Baal. Ele é o Deus da fertilidade, pois parou de chover e parou de ter colheita. Ele é o Deus da fertilidade lá dos Sidônios, pois agora Deus está enviando Elias e vai sustentar Elias no território de Baal, no território de onde Jezabel, o pai dela, era rei dos Sidônios, entre Tiro e Sidom. Sarepta era naquela região. E aqui tem uma coisa interessante também que escapa da gente, mas a palavra Sarepta, o nome daquela cidade, em hebraico, né, aqui no texto bíblico escrito no hebraico, Sarepta significa fornalha de fundição. É um lugar de prova, é um lugar de ser forjado. Eu contei aqui, meu pai, ele trabalhou como metalúrgico na Aços Vilares, em São Caetano do Sul, até aposentar. E eu, quando criança, a gente podia visitar lá, tinha o Dia das Crianças, a gente celebrava lá na Aços Vilares com os trabalhadores. E era perigosíssimo, você não podia passar nem perto da fornalha de fundição de aço. Fazia chapa de aço dos elevadores do Brasil inteiro, era feito lá. E é uma coisa, de longe você sentiu o calor. As crianças, a gente não podia, tinha que usar capacete. Era um sistema de segurança. Uma fornalha não é uma brincadeira. Fornalha não é uma brincadeira. E aqui, olha o nome do lugar que Deus está enviando Elias. Você vai sair daqui, dessa seca, e vai para um lugar mais quente. Você vai para Sarepta. Você vai para uma fornalha de fundição. Agora que vai começar. Agora que vai começar. Você ficou aqui tranquilo, recebendo aí o Corvo Delivery. Pois agora você vai lá para Sarepta e uma viúva vai te sustentar. Quer dizer, a fonte mais inadequada de sustento. Porque aí, resumo, ele chega, o texto não explica os detalhes de como ele sabia que ela era viúva e como ela percebeu que ele era de Israel. Mas há várias possibilidades para isso. A própria vestimenta de luto de uma viúva, a vestimenta do profeta, o sotaque, o modo de falar. O texto não perde tempo com isso, mas diz que ele foi. E quando ele chegou na porta da cidade, ele encontrou uma viúva. Ele logo percebeu, deve ser essa viúva. Imagina o tempo que ele chegou, com sede, cansado. Ele chegou, Deus já colocou a viúva lá. Ele viu ela pegando graveta, ele já foi logo falando: ô moça, me dá uma água. A primeira coisa que ele pediu, imagina a sede de Elias. Ele me dá uma água. E aí quando ela falou, eu vou lá pegar água. Imagina quanto não estava valendo uma água daquela. Imagina quanto que não estava valendo essa água no período de seca. E ela pega e fala, eu vou dar água. Aí ele ainda fala assim, mas me dá um pedaço de pão também. Ele estava com fome, Elias, me dá um pedaço de pão. E aí ela fala, olha, eu juro pelo nome do Senhor, de Javé, o teu Deus. Olha como ela fala. Que ela sabia que Jeová é o Deus de Israel. Eu juro pelo nome do teu Deus, que eu não tenho nada, eu tenho um pouco de farinha. E eu tenho aqui um pouco de azeite. E eu estou pegando uns 2 gravetos aqui, para fazer a minha última ceia. Então são 2 cenas da fé dessa mulher. A primeira cena é a última ceia da viúva de Sarepta. Ela já tinha se conformado com a morte. Ela já tinha resignado, eu vou morrer por inanição. Eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filhinho. Ele era um menino pequeno, o texto vai dizer que ela pegava ele no colo, era um menino pequeno. Quer dizer, ela já estava viúva, o marido já tinha morrido, agora ela falou, agora eu vou morrer eu e meu filho. E então ela falou, eu não tenho nada. E aí, meus amados irmãos, Elias é tomado pelo poder de Deus nesse momento. Elias era um nabii.
Nabi é um profeta, é um porta-voz de Deus. Elias é tomado pelo Espírito de Deus naquele momento. Era uma conversa, ele estava pedindo água, ele pediu pão. O Espírito se apodera da boca de Elias e ele diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E aí abre até aspas, Deus fala na boca de Elias: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Veio uma palavra de Deus para aquela mulher. Deus falou com aquela viúva. E ela estava ali pegando o graveto, num momento de absoluto fim de vida. Ela escuta uma palavra de Deus. E aí está escrito: ela foi e fez o que Elias dissera. Olha a fé dessa mulher, meus amados irmãos. A fé, aqui tem a lição para nós. Ela não é um pensamento, ela é uma atitude. A fé é uma postura que nós tomamos. Ela abriu mão de si e vivenciou um milagre na vida dela, na família dela. Por isso que Jesus nos ensinou: aquele que perder a sua vida, esse achará. O evangelho é assim. Ela creu. Olha que impressionante. Uma viúva gentia, uma viúva de fora de Israel, mas ela estava com fé. É um exemplo, esse momento aqui, meus irmãos, dos mais poderosos em toda a Bíblia, da vitória da fé sobre o medo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que você possa sair diante da palavra de Deus com a fé renovada no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem do momento de compras, a fé não vem do momento de votar, a fé não vem do exercício, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Meus amados irmãos, é impressionante. O milagre em si, repare, não foi dramático. Aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a família, porque a farinha na vasilha não acabou, o azeite na botija não secou, conforme a palavra de Deus. Deus sempre cumpre a palavra dele. Deus deu uma palavra de conforto para aquela mulher. Ele disse: olha, você pode comer, você pode beber, você pode fazer o que tem que fazer, porque não vai faltar a comida. Deus já falou para ela. Quantos recebem a palavra do Senhor? Não vai faltar. Você pode agir. Estava conversando agora com o pastor Diniz aqui na galeria. Uma coisa é você agir diante da palavra de Deus. Outra coisa é você agir diante da palavra de qualquer maluco. Olha o diabo, pula do pináculo do templo. Isso é loucura, isso não é fé. Agora, Jesus falando: pode andar nas águas, Pedro. Você pode andar que vai dar certo. Amém, queridos? Deus deu uma palavra para aquela mulher. Ela ouviu e ela vivenciou um milagre. Quando eu tinha 12 anos de idade, nossa família viveu um momento de muita tristeza. Nós vivemos um momento de muita aflição financeira. Meu pai ficou doente. E o meu pai, ele ficou acamado por muitos meses. E por causa disso, nós fomos recebidos. A gente era aqui de São Paulo, a maior parte moramos em São Caetano. E aí a gente foi para Belo Horizonte. Meu pai, a gente foi acolhido na Igreja Batista Getsemane pelo pastor Jorge Linhares. Vivia assim, um período muito difícil financeiro, de desfazer o patrimônio, pagou as contas. E aí chegou num momento que teve um mês que acabou todo o dinheiro e acabou toda a comida da nossa casa. E esse é um texto que fala muito em nações como o Brasil, onde ainda há muitas pessoas que literalmente estão abaixo da linha da miséria, que nós ainda passamos isso aqui, fome. É diferente ler esse texto quando você passa por uma situação de escassez como essa, severa. E nós passamos por isso na nossa família. E aí teve um dia que acabou a comida. E a minha mãe, eu tinha 12 anos, o meu irmão 10, o Lucas, e a Priscila 6. A minha mãe estava muito abalada naquele momento, mas minha mãe é uma mulher de muita fé. E ela foi para o quarto, ela estava lá orando no quarto. E o meu pai chamou a gente, assim, teve uma conversa na sala com a gente, né, explicou a situação. Falou: olha, não peçam nada hoje, né? A situação está difícil, a mãe está lá orando, vamos clamar a Deus, mas assim, a última comida, amanhã a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? Nós não tinha comida do dia seguinte, amanhã a gente vai ver o que a gente faz, vamos lá pegar uma cesta básica, a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas vamos comer aqui, não fala nada com a mamãe, vamos ficar aqui. A gente ficou lá, tranquilo, ficamos ali na sala.
E aí a campainha tocou depois das 10, já era quase meia-noite. E para uma pessoa tocar a sua campainha depois das 10, ou ela é muito próxima, ou ela é muito sem noção. Não tem meio termo. Não tem, hein, Diniz? Não tem, é muito íntimo, ou a pessoa está desmiolada, o que vai tocar lá? Aí tocou a campainha, assim, aí nós tomamos um susto, foi engano, né? Que é isso? Meu pai atendeu, e aí era um pastor, ele chama Daniel Fialho, o pastor Daniel Fialho, e a pastora Cristina Fialho, que Deus os abençoe. E o pastor Daniel falou assim, Elienos, eu estava ali no supermercado, 24 horas ali agora, estava fazendo uma compra ali, e Deus mandou eu pegar 2 carrinhos. Eu fiz a mesma compra para mim e para o carrinho. E eu passei aqui agora, Deus mandou entregar essa despesa para vocês. O senhor não se incomoda? Meu pai falou, olha, está um pouquinho tarde, mas eu não me incomodo não. Pode subir. Aí meu pai desligou o interfone assim, a gente morava num predinho de 2 andares assim. Meu pai falou, Davi, põe a roupa, a gente estava de pijama, põe um chinelo, Lucas. Aí a gente desceu, a minha irmã pequenininha pulando, não estava entendendo nada, né? E aí a gente desceu assim os lances das escadas, a gente pegou as sacolas, a gente subiu com as sacolas. Quando a gente chegou em casa, na sala, colocou a despesa assim na sala da casa, a minha mãe é do reteté mesmo, a minha mãe já estava dando glória a Deus, já estava na labareda de fogo, já estava, a minha mãe dava glória a Deus, falando em língua estranha, e orando, e agradecendo, e louvando a Deus, e meu pai muito quebrantado naquele momento, todos nós ficamos muito emocionados, muito tocados naquele momento, e o meu pai falou assim para a gente, olha aqui, filhos, vocês estão vendo aqui agora o cumprimento da palavra de Deus, Deus não deixou faltar o alimento um dia nessa casa, aqui debaixo do teto, e foi uma experiência, existem experiências na nossa vida definidoras do nosso caráter, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Deus permite, olha o que essa mulher passou, meus irmãos, eu conto hoje esse testemunho, acho que já até contei aqui nesses 10 anos que eu tenho a honra de caminhar com os irmãos, mas eu já tive, por exemplo, essa semana, eu tive em 7 estados do Brasil nos últimos 7 dias, eu não sei nem onde eu estou, louvado seja Deus, fui para Imperatriz do Maranhão, eu estava em Curitiba ontem, eu fui para Campo Grande no Mato Grosso do Sul, fui para o Rio de Janeiro, fui para Brasília, eu fui para Campinas, eu nem sei, não, louvado seja Deus, e assim, já tive oportunidade de pregar, quase 20 nações, e onde eu vou eu conto essa história, e Deus, eu vejo como que Deus toca na vida das pessoas, e tal, e essa mulher passou por isso, e está edificando a nossa vida hoje, meus irmãos, ela não tem dimensão, ela não tinha noção do que Deus estava fazendo na vida dela, mas uma coisa nós podemos ter certeza, o cuidado, o amor, o carinho, a sabedoria de Deus, mesmo naquilo que nós não compreendemos, o milagre não foi dramático, acontece que passou um tempo, e aí o menino ficou doente, e o menino parou de respirar, e o menino morreu. Gente, aqui nós aprendemos outra coisa, a fé é uma experiência diária, mas a fé também não nos poupa, a fé não nos priva dos desafios da vida, a fé não nos dá um salvo-conduto. Tanto Elias quanto a viúva ficam perplexos nesse momento. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Os dois ficam, o menino morre. Quer dizer, ela estava até preparada no começo, na última ceia dela, a perder a vida, ela e o filho dela. Agora, ela fica viva e o filho morrer, quer dizer, o marido morreu e o filho morreu, agora nem ela está entendendo mais. Ela chega para Elias e diz, Elias, o que eu te fiz, homem de Deus? Você veio lembrar do meu pecado e matar o meu filho. E aqui a gente percebe que Deus agora apertou ela de um jeito que saiu aquele carnegão, aquele fonte do pus ali. Quer dizer, ela já estava ou não estava sofrendo? Ela não era uma mulher ferida? Ela não era uma mulher ferida? Só que agora parece que Deus, com a morte do menino, Deus terminou de apertar e veio à tona algo que não tinha saído. A consciência do pecado dela. Veio a experiência agora mais dramática, levou ela agora, você veio me confrontar com o meu pecado. Não fala nem o que era o pecado dela, mas aqui ela tem uma consciência agora. Ela já conhecia a provisão de Deus, mas agora ela está prestes a conhecer a redenção de Deus na vida dela, mais profunda ainda. Ela dá o menino, e Elias também, ele está desnorteado, ele fala, dê-me seu filho, e ele vai orar. Respondeu, ele pegou dos braços, foi para o quarto de cima, onde ele estava hospedado,
quer dizer, estava morando com uma viúva, tinha um menino ali, ele ficava no quarto de cima, o profeta Elias, e aí ele clamou ao Senhor. Elias, ele é um homem que ora. Elias é humilde e se dobra diante de Deus. Faltam homens que oram hoje em dia. Infelizmente, nas reuniões de oração das igrejas no Brasil, elas são lideradas por mulheres que oram. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de homens de oração também. Homens de verdade, homens que oram. E Elias orou. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós aprendêssemos a colocar diante de Deus as nossas situações, a gente perderia menos tempo reclamando, falando na internet, perturbando a vida dos outros. Amém, queridos? Por isso que você é um homem insuportável. Um homem insuportável, uma pessoa que reclama, uma pessoa que fala com todo mundo, começa e termina o dia com o telefone na mão, mas não faz uma oração diante de Deus. Isso tem que mudar na nossa vida, amém, queridos? Elias orou, Elias fez uma oração de crise. Elias fez uma oração sem precedentes. Olha a oração que ele faz. Ele diz: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça a essa viúva. Aí ele fala: ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida esse menino. E aí, meus irmãos, vai acontecer a primeira ressurreição da Bíblia. O texto vai da última ceia da mulher para a primeira ressurreição de toda a Escritura. É a primeira ressurreição da Bíblia. Ninguém nunca tinha ressuscitado na Bíblia, não tem essa história. Ele ora, Deus, olha a oração. Acontecem situações na nossa vida onde Deus vai abrir caminhos novos na nossa vida. Caminhos novos na sua família, caminhos novos na sua história que você não imagina. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu amado irmão, Elias orou. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou ao menino e o menino viveu. Deus mostrou que Ele é o Senhor de Israel. Ele é o Senhor de Sarepta. Ele é o Senhor do Sheol. E o menino voltou da morte. O menino voltou da morte. Aquela hora mais difícil precedeu o amanhecer, um brilho maravilhoso. O menino está vivo. O texto encerra de um jeito tremendo com um louvor daquela mulher. Aquela mulher que começa ali entregando os pontos, termina com ela louvando. Com a mesma ênfase que ela criticou Elias, ela tem agora uma intensidade de louvor. Que nós possamos ser pessoas assim. Que você seja conhecido não só por pedir, mas por agradecer a Deus. Tem gente que só pede, não tem um louvor a Deus. Ela louvou. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Ela teve um encontro ainda mais poderoso. Deus é capaz não só de sustentar a vida, mas de colocar a vida onde nem tem vida, de abrir portas onde não existe porta. Esse é o poder de Deus. Não apenas sustentar, não apenas sobreviver, mas reviver. Deus pode restaurar sua criatividade essa manhã. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar a sua família. Deus pode restaurar suas ideias, seus relacionamentos. Deus pode restaurar. Receba essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, meu irmão. Esse é o poder do nosso Deus. Vivificou. Uma mulher gentia teve fé. Ela conheceu o Deus da provisão, ela conheceu o Deus da punição, ela sentiu culpa pelo pecado, mas ela encerra conhecendo o Deus da redenção. Deus, o sustentador de toda a vida, Deus que restitui a vida, que reaviva, Deus que derrota Baal nos nossos corações, amém, queridos? Deus que derrota as mentiras da nossa vida. Deus é fiel. Deus cuidou de Elias no deserto, cuidou de Elias sem comida, cuidou de Elias quando o menino da viúva morreu. Deus cuidou do profeta. Ele foi forjado no privado e agora ele vai ser abençoado no público. Ele vai ser usado agora para confrontar Acabe em nível nacional, mas ele venceu primeiro lá dentro de casa. Que Deus te abençoe. Lutas que você está passando são muitas vezes, como a Bíblia mostra, Jesus falou: você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. A parábola dos talentos. Sabe o que são muitas lutas na nossa vida? São talentos sendo multiplicados para a glória de Deus. São momentos, são situações. Jesus nos ensina que tem lições que nós aprendemos num segundo momento. Olha essa mulher, passou uma prova, passou uma outra e veio uma lição ainda mais poderosa. Receba essa palavra na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus enche a tua vida, derrame o Espírito Santo sobre você. Que nós possamos orar, que
que nós possamos crer não só na provisão, mas acima de tudo no Deus provedor. Nele podemos. Nele podemos. Por isso que o apóstolo Paulo, você aprende a ser grato. Eu tive muito, não tive nada, mas eu aprendi a estar contente nas situações. Tudo posso naquele que me fortalece. Pegue as suas mãos e cante comigo a honra, a glória. Vamos cantar juntos? A honra, cante. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, hoje que a fé triunfa sobre o medo. O fato de nós termos Jesus não significa que não teremos medo, mas a fé, a confiança e a fé que não é um pensamento, a fé que é uma atitude. Talvez alguns de nós estão tendo muitos pensamentos, alguns de nós estão cheios de ideias, mas não está tendo atitude. Por isso que o próximo capítulo não começou a ser escrito ainda, porque só está faltando atitude. Atitude nunca foi uma intenção, atitude sempre foi um passo. A fé é visível. O medo tenta paralisar, o medo tenta fazer você olhar para o deserto ao redor, para a sua própria condição, mas como ouvimos e aprendemos hoje, a fé desta mulher, que foi citada no Novo Testamento, ela recebeu a palavra de Deus e agiu. Ela agiu. E assim eu creio que vai. Paulo diz em Romanos 15, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não é à toa que a história dessa mulher está lá. É para inspirar o nosso coração. O mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus que agiu sobre ela, é o mesmo Deus que está sendo louvado por nós nessa manhã. Eu não sei se você fez esse exercício de olhar para algum fato da sua vida e dizer, onde que eu vou aplicar isso? E talvez você está esperando acontecer um fato gigantesco, mas você percebeu que às vezes são nas entrelinhas, são nas conversas, são ali, naquele momento inesperado que Deus está agindo. Deus está agindo, Ele está fazendo. Eu acredito que o Senhor já está cuidando de áreas da sua vida que você nem imagina. E algumas outras serão desencadeadas quando você agir. E eu quero convidar você a cantar mais uma vez essa canção, mas não só como uma canção conhecida, mas como a nossa oração. Nós estamos exaltando o nome de Jesus acima de todas as coisas. O Senhor conhece as suas dores, conhece a sua sede, conhece a sua fome, mas Ele não vai deixar você se afundar em qualquer situação. Ele está te ensinando coisas poderosas, como meu amigo Davi Lago falou aqui hoje. Há histórias que vão forjar o nosso caráter, para a gente contar lá na frente e inspirar muitas pessoas, e elas também crerão no poder de Deus. Você recebe isso na sua vida hoje? Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus, o nome do Senhor. Vamos declarar juntos. Declare bem forte. E o que mais? Jesus.
Eu estou muito impressionado com aquilo que eu ouvi na mensagem. O Senhor cuidou de Elias na terra que não era de Israel, mas era uma terra de idolatria. Pode ser que você está se sentindo em ambientes assim. Talvez você fale que esse lugar que eu trabalho é difícil, esse lugar que eu estou é difícil, viver com essas pessoas não é fácil, mas é lá que Deus quer te honrar. É lá que Ele quer enviar provisão, não só material, mas a provisão espiritual. Ele está te alimentando no meio do deserto. Você crê assim? Ele vai usar corvo, Ele vai usar viúva, Ele vai usar o que tiver para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Nele nós podemos viver assim. Nele nós podemos viver assim. Você foi chamado para viver um estilo de vida sobrenatural. Creia nisso, em nome de Jesus. Você recebeu essa palavra hoje? Davi, obrigado, meu amigo. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do nosso querido amigo e irmão Davi Lago. Louvado seja Jesus!